Será que as fintechs brasileiras estão entregando resultado? Hoje nós temos 3 grandes casos de fintechs aí brasileiríssimas, tupiniquins listadas na bolsa, que são Nubank, Banco Inter e Banco Pan. E hoje nós vamos contrastar as últimas divulgações de resultados de 2 deles, Banco Inter e Nubank. Então vem comigo que a gente vai avaliar se estão executando e ainda se está valendo pagar o preço por elas. Bora! As fintechs têm 2 principais linhas de negócio: crédito e serviços. Então, se eu ofereço cartões de crédito aí, eu sou um emissor, como é o caso de Nubank, como é o caso de Inter, as pessoas se começam a pedalar as faturas ali, né, pagar parcelada a fatura ou não paga, começam a incorrer juros, isso é um tipo de receita de crédito. O Banco Inter oferece também, né, crédito imobiliário, que o Nubank não oferece ainda. O Nubank oferece crédito pessoal, que é uma modalidade que o Inter não oferece, e assim por diante. E a parte de serviços, então, se eles oferecem cartão de crédito, toda vez que o cliente deles vai lá e passa o cartão de crédito, eles ganham um percentualzinho, isso é um tipo de receita de serviço. Outro tipo também, eu distribuo seguro, né? Então, por exemplo, o Inter distribui seguros da Wiz, então toda vez que ele vende uma apólice de seguro, ele é remunerado com uma comissão. O Nubank distribui seguro de vida da Chubb e toda vez que ele vende, ele também recebe uma comissão e assim por diante. Eu gosto de olhar para essas 2 verticais para a gente entender o lucro, né? E depois a gente olha para o preço. Então vamos lá, carteira de crédito. Só para dar uma ordem de grandeza, Nubank 54 milhões de clientes, Inter 16 milhões de clientes, são as 2 maiores fintechs brasileiras. Só que Nubank é bem maior, né? Então, em termos, isso aqui tudo, né, tá virando carteira de crédito? Essa é a grande pergunta. Então, apesar de ter muito mais do que o dobro, quase o triplo de clientes do Inter, o Nubank tem uma carteira de crédito menor. Enquanto o Inter tem uma carteira de crédito de quase 20 bilhões de reais, o Nubank tem uma carteira de apenas 11 bi. Mas apesar disso, ela está crescendo muito rápido, há de se reconhecer, muito mais rápido do que a carteira do Inter. Esse aqui é o crescimento, esses são resultados do quarto TRI 21, tá? E esse é o crescimento em relação ao quarto TRI 20. Então, um crescimento anual, né? Ano contra ano. Então, aqui a gente vê que o Nubank está crescendo mais que o Inter, faz sentido, dado que a base de comparação dele é menor, né? Ele está começando menorzinho. Quando você tem só um, você dobrar é muito mais fácil que quando você tem 100, 200 mil. Só que você conceder crédito vem com um custo. Qual que é esse custo? É a sua inadimplência. Então não adianta nada você conceder crédito sem emprestar dinheiro se seu cliente não vai te pagar, correto? Você só está pegando o seu dinheiro e rasgando. Então o controle da inadimplência é um fator muito caro, muito importante para o acionista ou para o investidor que acompanha empresas que dão crédito, como é o caso dessas 2. Então, se a gente pegar as despesas de inadimplência das 2 no trimestre e dividir por essa carteira de crédito total, a gente vê que elas estão num patamar muito parecido, né? Talvez por trabalharem com um público parecido. E o Nubank, ele teve aí 3% da carteira de crédito dele despesada por inadimplência e o Inter 2,7%. Importante notar que essa despesa de inadimplência do Inter, ela está um pouco distorcida para melhor. Por quê? Porque o Inter vendeu uma carteira de crédito, uma parte da carteira de crédito que estava dando prejuízo, que estava inadimplente, há muito tempo. Aí o que ele fez? Olha, vendeu, falou para outro credor: você se interessa nessa carteira de crédito? O outro credor foi lá e pegou, e com isso ele limpou a inadimplência dele. Então, isso aqui que era 2,7%, na verdade era para ser um pouquinho maior, talvez uns 3, 4, por aí. De toda forma, em ambos os casos, essa despesa de inadimplência foi um crescimento em relação ao ano de 2020, o que significa que a inadimplência está piorando para as fintechs. Não é de se surpreender, dado o nosso cenário macroeconômico mais difícil a cada trimestre que passa, né? Desemprego aumentando, renda disponível diminuindo, etc. Toda a história que todo brasileiro, inclusive eu, conhecemos muito bem. Diante desse cenário,
esses dois caras aqui adotaram posturas diferentes, ou melhor, opostas, né? O Banco Inter, assim que ele viu essa inadimplência subir, quase sair do controle, ele logo limpou o balanço dele vendendo essa carteira e mais. Falou que vai segurar a onda nas modalidades de crédito mais arriscadas, como é o caso de cartão de crédito, que é um tipo de crédito pessoal sem garantia. Né? Se a pessoa não pagar a fatura de cartão de crédito, não tem o que o banco executar, ele não pode ir lá e tomar o seu apartamento, por exemplo. Então é uma modalidade de crédito mais arriscada que o Inter vinha acelerando, viu onde estava se metendo e falou, opa, vou segurar. Já o Nubank falou assim, esse é o ano que todos os meus concorrentes estão segurando a torneira do crédito, logo eu vou ganhar mercado e conceder mais crédito de forma mais acelerada do que meus concorrentes para ganhar mercado. Então o Nubank está indo no famoso all-in, né? Ele está dando o all-in dele, indo com tudo para a família brasileira aí oferecendo crédito. Vamos ver o que isso vai dar, né, gente? Eu acho que esse é um ano para a gente ser um pouco mais cauteloso. Mas, enfim, só o tempo vai mostrar. A parte de serviços, né? As taxinhas lá do cartão de crédito, da corretagem de seguros. Por ter uma base de clientes muito maior, né? 55 milhões de clientes passando o cartão de crédito de débito ali, gera um volume financeiro transacional ali muito maior e com isso o Nubank recebe muito mais taxas do que o Inter. Por hora, né? Não sei. Então, no quarto trimestre de 2021, o Nubank gerou 950 milhões de reais, mais ou menos, em receita de serviços versus 450 do Inter. Então, metade do outro, mais ou menos. Observe que, apesar de ter bem menos da metade do que os clientes de Nubank, o Inter gera praticamente metade do volume de receita de serviços. O que que significa? Não sei, uma interpretação assim, top of mind, né? O Inter está rentabilizando mais a base de clientes dele, né? Que é menor, mas proporcionalmente gera mais receita. E está crescendo mais também, né? Curiosamente aqui, o Inter teve um crescimento anual de 140% na receita de serviços, enquanto o Nubank 80%. E com isso nós chegamos ao nosso lucro líquido, né? Que não é simplesmente uma soma das duas coisas, mas grosso modo depende principalmente do desempenho no crédito e nas tarifas de serviço. Qual foi o lucro líquido? Aqui eu uso o lucro líquido ajustado. Ajustado por quem? Pela própria gestão das duas companhias. É a forma que elas reportam, falam, olha, eu estou aqui excluindo os efeitos não recorrentes, etc. E esse aqui é o número que vocês deveriam olhar, o lucro líquido ajustado. Então, ao usar esse número, eu estou, na verdade, dando o benefício da dúvida para ambas as empresas, sendo boazinha e dando benefício na dúvida. Tá bom, assumimos que você está correto e vamos considerar esses números. No quarto tri, Nubank gerou 15 milhões de reais em lucro líquido, o Inter gerou 20 milhões de reais. Tudo bem, mas isso é pouco ou isso é muito? Em um trimestre, o Santander Brasil, que é o menor dentre os grandes bancos aí do país, gera mais ou menos uns 4 bilhões de reais de lucro. Então, isso aqui, gente, para uma instituição financeira, 15 milhões, 20 milhões, não é nada. Não é nada. Ainda precisa de muita rentabilização, né? Pegar esses 55 milhões, esses 16 milhões de pessoas e gerar muito mais receita e lucro em cima, né? Estamos apenas no começo dessa jornada. Mas o que importa, na verdade, é como está evoluindo essa jornada e se está crescendo ou não esse lucro. Bom, no caso do Banco Inter, o lucro ajustado cresceu 4% em bases anuais. Aqui, no caso do Nubank, caiu 80% em bases anuais. Tá vendo o sinal negativo? Isso é uma queda. Então, assim, podemos dizer que nenhum dos dois resultados foi maravilhoso, apesar de ter tido bons crescimentos no número de clientes, bons crescimentos na carteira de crédito, nas linhas de receita, são fortes crescimentos, mas o que importa mesmo é se isso vira lucro para o acionista. E nisso aqui, os dois tiveram um desempenho fraco, né? Um crescimento baixíssimo no caso de Inter e um decrescimento, uma queda forte no caso de Nubank. Então, temos muito o que mostrar, tanto que em ambos os casos nós preferimos estar de fora, assistir de fora, né? Não estamos comprados em nenhum dos dois. Aliás, tem uma que a gente está vendido apostando na queda.
mas segura até o final do vídeo para descobrir qual que é. Para a gente coroar aí essa decisão de estar vendido em um desses papéis, a gente olha para o valuation. E aí, tá caro ou barato? Então, eu gosto de olhar para a instituição financeira o múltiplo de preço sobre valor patrimonial. O valor de mercado da companhia dividido pelo patrimônio líquido, né? Para instituições financeiras costuma ser um bom indicador, porque o patrimônio líquido de fato representa aquele negócio, né? O patrimônio da empresa, do acionista, ele de fato é líquido, ele está na forma de carteira de crédito, etc, etc. Bom, então eu peguei nossos três aqui, Nubank, Pan e Inter. Nubank negociando a quase 8 vezes o seu patrimônio líquido. Banco Pan mais alinhado com os bancos tradicionais, 2,1 vezes. E Inter, 1,9 vezes o seu valor patrimonial. Então, assim, esses aqui, eles não estão caros, mas não estão baratos. Barato é abaixo de 1, isso é preço de banana. Mas estão, razoavelmente precificados, né? Tá ok isso aqui. Não é maravilhoso, mas tá ok. Agora, isso aqui, gente do céu, tá muito caro. Assim, muito caro. Esse múltiplo implica que o Nubank está valendo mais ou menos 200 bilhões de reais. Sabe quem vale isso? Itaú Unibanco, que é o maior banco da América Latina em termos de carteira de crédito. Enquanto o Nubank tem uma carteira de 11 bilhões de reais, o Itaú Unibanco, que vale a mesma coisa que ele na bolsa, tem uma carteira de 1 trilhão de reais. Pensa nisso. Em vez de ficar de fora, a gente decidiu entrar vendido em Nubank. Vendido apostando na queda dessa ação. Sabe por quê? Se o Nubank um dia se tornar a maior instituição financeira da América Latina, você pagou na frente, se você entrar hoje e ter pagado na frente, se ela virar a maior instituição financeira da América Latina, significa que lá na frente você zerou seu investimento. E se você contar com o valor do dinheiro no tempo, na verdade você perdeu, porque você poderia ter investido em outra coisa que não só ia empatar seu dinheiro, mas ia te dar lucro, né? Então, por isso, nós seguimos vendidos em Nubank. Depois de ter sido listado a 13 vezes seu valor patrimonial, já caiu bastante, está 8 vezes. E ainda está caro, por isso nós seguimos com a nossa recomendação de short. Espero ter dado uma luz aí, ter elucidado algumas dúvidas sobre desempenho, entrega e execução de fintechs. E por hoje é só. Um beijo, te vejo na próxima.